Olá a todos os amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. O título desse podcast é Escravidão Brasileira nos Tempos Atuais. E sim, é um assunto polêmico. Achou interessante? Ficou curioso? Então não saia daí, que eu já vou chamar a vinheta. Então, sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Muitas pessoas, ao ler o título desse podcast, deve pensar, poxa, esse cara tá ficando louco, a Princesa Isabel lá atrás não assinou a abolição da escravatura e não sei o quê. Cara, a gente precisa analisar alguns pontos. A gente precisa rever alguns conceitos. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo. Então fica aí, cara. Entenda o que eu vou dizer aqui agora. Presta atenção porque é um assunto muito interessante. Mas primeiro eu gostaria de explicar o porquê que eu tô fazendo esse podcast. Cara, eu resolvi fazer esse podcast porque quando a gente começa a analisar para onde a sociedade brasileira está arrumando, com as políticas, com o modelo de sociedade que a gente vive, não tem como defender que o povo é livre. Quer dizer, existe liberdade, mas será que é para todo mundo? Será que todo mundo gosta dessa liberdade de não ser escravo? O que é ser escravo, né? A gente tem que partir dessas definições, né? Bom, você ser um escravo é você não ter opção, você trabalhar, né, de uma maneira onde você está sendo explorado de alguma forma, né? E qualquer tipo de exploração que envolve o trabalho humano é uma escravidão. Algumas escravidões existem em maior ou menor grau de exploração, mas todas são escravidões e eu não apoio nenhuma delas. E este é o motivo pelo qual eu estou gravando esse podcast. E sim, me revolta saber que até nos dias atuais nós somos escravos desse sistema brasileiro. Escravos do Estado, escravos do governo, escravos da elite que está vinculada como uma rêmora, né, do lado do governo ali, né? Na verdade, o governo é a rêmora da elite, né? Mas enfim, antes da gente chegar na conclusão definitiva porque o Brasil é um país escravagista, a gente precisa entender o modelo social que nós vivemos. E, pasme, não é diferente do modelo feudal, muitas das vezes. Por mais estranho que isso pareça. Tá? É o seguinte, primeiro nós temos uma elite dos ultra ricos, dos mega ricos, que estão associados ao governo brasileiro. E essa elite, ela não é uma elite filantropa, ela não é uma elite filantrópica, ela não tem ações voltadas para filantropia, ou seja, ela não quer me ajudar, ela não quer te ajudar, ela não quer ajudar ninguém, ela só pensa em si mesma, ela só pensa no modelo social onde ela vai se perpetuar ganhando rios de dinheiro às custas do trabalhador brasileiro. É isso mesmo, você pode se assustar, mas se você está comprando qualquer tipo de alimento para se alimentar, você já está alimentando eles também, correto? Através dos impostos, né? Só para constar, imposto é roubo, mas enfim, vamos lá. Então nós temos aí no topo dessa pirâmide social brasileira a elite, que são o quê? Os mega ricos que estão ali vinculados à elite, ao poder público, né? Aos políticos eleitos. E essa elite faz lobby à torta e à direita com o governo e sempre coloca na mão do governo uma cartilha que faz com que o governo nunca vai tomar uma medida política e econômica que vai gerar um livre mercado no Brasil, porque essa elite ela não quer concorrência, como eu já falei. Então entende por que é tão difícil conseguir um emprego no Brasil, é tão concorrido uma vaga de emprego no Brasil? É simples, é porque a economia do país é fechada, e é fechada porque essa elite quer que essa economia seja fechada, e o governo está ali apenas para garantir que isso seja legalizado. Entendam? Percebam? Então é o seguinte, logo abaixo dessa pirâmide nós temos os políticos, que são os empregadinhos dessa elite. Eles vão garantir, por meio das leis, por meio das bravatas, dos discursos populistas e de várias outras medidas que vão afagar o ego dos mais pobres, para que os mais pobres nunca se sintam explorados. E com isso nunca se revoltem. E com isso sempre continuem contribuindo para essa elite. Logo abaixo nós temos o grande funcionalismo público, que é o maior meio pelo qual essa elite de mega ricos e os políticos e os funcionários desse sistema vão sugar o nosso dinheiro via impostos. É claro que alguns sistemas públicos eu defendo, certo? Mas outros não. Ou seja,
vamos colocar aí, 70% do Estado brasileiro tem que ser reduzido, tem que ser eliminado, né? Então nós temos aí de cima para baixo, na terceira posição, a classe do funcionalismo público, que está sempre também a nos sugar. É claro que evidentemente eles sugam uma parcela menor individualmente, mas à medida que eles são muito numerosos, isso se torna numa proporção gigantesca, certo? E logo abaixo nós temos quem? Adivinha? As pessoas pelas quais os governos sempre estão brigando, que é o voto deles, eles que têm o voto nas mãos, ou seja, eu e você. Talvez você seja rico, está ouvindo esse podcast, talvez não, talvez você seja um pobre, mas quando eu falo eu e você, obviamente estou me referindo à população que está aqui mais baixa, que estamos aqui na base da pirâmide social, que somos nós, os trabalhadores, aqueles que fazem a economia girar, aqueles que contribuem com seus impostos, aqueles que acordam cedo todo dia para ganhar defender o pão de cada dia, certo? Ou seja, os escravos. Ah, mas nós não somos escravos, nós somos livres. Sim, você é livre. Livre para trabalhar ou para morrer de fome. Entende? Então, à medida em que você trabalha, gera renda, gera capital, mas esse capital é sugado via impostos, é óbvio que você está sendo escravizado. Mas é uma escravidão disfarçada, né? Percebe? Você não percebe porque os impostos estão embutidos nos preços dos alimentos, no preço de tudo que você compra, no preço de tudo que você paga. Correto? Mas a gente poderia terminar até o vídeo por aqui, mas ficaria muito assim seco, né? Sem uma explicação lógica, sem um raciocínio lógico pelo qual vai defender esse meu ponto de vista e talvez faça você até mesmo concordar se você abrir os olhos para essa realidade, certo? Porque é fato, nós temos uma elite que está ali atrelada ao governo, aos governantes, estão sempre entregando cartilha aos governantes pelas quais os governantes devem obedecer. E logo abaixo nós temos os servidores públicos. E logo abaixo temos nós, que trabalhamos. Então, até aí você fala, não, até aí tudo bem, a gente está trabalhando, mas a gente está mantendo um sistema social que, poxa, dá hospital para todos, escola para todos, né, e tudo e tal. Justiça, polícia, corpo de bombeiros, tudo. Beleza, cara, tranquilo. Bombeiro, justiça, né, bombeiro, justiça, hospital, tudo bem, meu. Eu sou de acordo. Beleza, tranquilo, vamos manter, né? Exército, Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, vamos manter, certo? Mas até aí já deu, entende? Porque eles sim são sanguessugas, mas eles nos dão algo em troca, eles nos dão segurança, eles nos dão pelo menos uma esperança de atendimento de saúde, né? Mas e o resto, cara? E o resto do nosso assistencialismo, do setor público, e o resto do Estado, hein? Será que não é necessário a gente ter tanto Estado assim pra gente? Será que nós somos tão incapazes de gerenciar nossa própria vida que nós precisamos tanto do Estado assim? Certo? E coloque nesse funcionalismo público aí um detalhe que eu quero ressaltar. Quando eu digo que o funcionalismo público individualmente consome menos recursos, eu digo das posições mais baixas, porque dentro da classe do funcionalismo público, nós temos juízes de Supremo Tribunal aí ganhando sei lá quanto, vamos colocar aí 80 mil, 90 mil, 100 mil, juiz da minha cidade aqui ganhando 150 mil, nas custas do trabalhador que ganha um salário mínimo. É aí onde que a gente começa a perceber que é um sistema escravagista. Entende? Só que antigamente, infelizmente, né, havia escravidão também, infelizmente. Só que era só uma parcela da população que era escravizada. Infelizmente, não deveria haver escravidão para ninguém. Nem antes, nem agora. Só que antes era uma parcela da população, agora é a população inteira. Entende? Ou seja, eles aumentaram a escravidão. Eles não aboliram a escravidão, eles aumentaram a escravidão. Percebe? Então, o que acontece? À medida que você tem a base da pirâmide que sustenta esse sistema, não consegue desenvolver, tem uma educação lixo, uma saúde lixo, certo? São nada mais nada menos que, infelizmente, pessoas formadas pelas escolas estaduais, municipais, ou seja, escolas do governo, que vão ensinar essa pessoa a coisas que vão fazer muito pouca ou quase nenhuma diferença na vida deles, no dia a dia, né? São conhecimentos que vão agregar muito pouco nessas pessoas no dia a dia, na hora de defender o pão de cada dia, não é? Então a gente vê que nós temos uma educação de péssima qualidade, que forma uma péssima mão de obra, e logo, se a pessoa tem uma péssima mão de obra, ela vai receber o salário condizente com o nível de sua mão de obra, que vai ser um salário muito baixo, e vai ter que pagar
150, 180, 190 mil, às vezes aí para um funcionário público. Entende? Percebe essa diferença, essa discrepância? A base está sendo escravizada. A base está sendo sugada. Concorda? E aí, e muitas das vezes nós temos dentro da nossa base aqui dos trabalhadores pessoas que nascem e passam a vida inteira absorvendo recursos do Estado através de escola, através de saúde, através disso, através daquilo. Aí se formam na faculdade pública e também sugando mais recursos do Estado. E quando pela cair no mercado de trabalho, pela entrar na iniciativa privada e começar a devolver aquilo que ela sugou do Estado desde o começo da sua vida, o que ela faz? Você acha que ela vai querer empreender, correr risco? Claro que não, ela vai querer se tornar uma funcionária pública. Eis a forma de empreendedorismo do Brasil, se tornar funcionário público. Correto? Ou seja, essa base está sendo escravizada. A base da pirâmide está sendo escravizada. Para quê? Para manter uma elite. A verdade, 3 elites, né? Que é a elite dos mega ricos que estão ali fungando no cangote do governo, o próprio governo e o funcionalismo público agigantado que nós temos, com os vencimentos exorbitantes, aonde que nós temos uma grande diferença social no que tange à renda per capita. Nós temos uma grande desigualdade social justamente formada por esse sistema escravagista que nós vivemos. Ou você vai discordar que isso é um sistema de escravidão? Porque não tem como. Não tem como. Nós não somos livres para escolher se nós queremos pagar ou não impostos para eles. Nós simplesmente temos que pagar. Então isso é o quê? Na minha opinião, isso é uma escravidão. Não é uma opinião, isso é um fato, né? Onde a exploração do trabalho é a escravidão, certo? E nós estamos sendo explorados. Mas aquele negócio, ninguém pode falar nada, né? Ninguém pode falar mal da elite. Tadinho deles, eles são tão bons, né? Eles são tão divinos, né? Eles são tão intocáveis, não é verdade? E aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode batalhar para mudar isso? Muito pouco, ou quase nada, ou eu digo praticamente nada, não se sai desse país. Porque, e o pior, quando você vai falar isso para as pessoas, você é o louco, você é o doente, você como diz, né, o pobre de direita, né? Que é uma questão quando já vou dar ideia, se você é contra o comunismo, vier um comunistinha falar que você é pobre de direita, fala, irmão, a maior população do Brasil é de pobre, logo vão haver muitos pobres de direita, é fato. É uma questão simples, isso aí se chama densidade demográfica, É simples isso aí, correto? Concorda? E é assim que nós vivemos, né? Ministro do Supremo Tribunal aí ganhando salário que muitos empresários não ganham, comendo lagosta, bebendo champanhe nas nossas custas, e a gente não pode falar nada, correto? E essa elite sanguessuga, sanguinária que está vinculada ao nosso governo, não quer deixar o capital abrir para a gente ganhar mais dinheiro, porque o mínimo que eles deveriam permitir é que nosso capital abrisse, né? Que nossa economia abrisse, fosse uma economia mais aberta, com mais iniciativa de livre mercado, menos Estado na economia, para quê? Para a gente pelo menos não se sentir tão sugados como nós estamos sendo sentidos, né? Hoje em dia a gente paga 40% do PIB só de imposto, amigo, e a maior parte desse dinheiro é para programas sociais do governo, correto? Que está gerando, fomentando uma reprodução de uma classe que não deveria estar se reproduzindo, que é a classe que menos vai conseguir contribuir para esse sistema, entende? Que não vai ter preparo, que não vai ter qualificação para contribuir de forma equitativa nesse sistema, de forma positiva nesse sistema, certo? Essa é uma grande verdade, certo? Porque quando você multiplica uma população com pessoal, onde você tem um ensino de qualidade, onde você tem uma cultura melhor, uma cultura com menos exploração do trabalho, uma cultura com menos impostos, um Estado menor, uma economia mais fluida, uma economia com uma moeda mais forte, correto? Você está multiplicando a base da população, você está enriquecendo a classe da população, ela está se multiplicando e se enriquecendo. Logo você tem um Estado saudável, você tem uma sociedade saudável. Mas à medida que essas pessoas estão se multiplicando sem conhecimento, sem mão de obra qualificada, sem uma forma com que possam sustentar esse governo draconiano, né? Essa forma draconiana de cobrar impostos nessa proporção de outro mundo, né? Sem um preparo, sem um mínimo de instrução, você tá multiplicando, você está fazendo com que você está estimulando a reprodução dos analfabetos funcionais, que vai ser a mão de obra barata, mal qualificada,
que vai fazer mal fazer um salário de fome para poder sobreviver. É onde que essas pessoas, elas não vão dar conta de bancar esse Estado e se bancarem ao mesmo tempo. É onde começam a acontecer as desigualdades sociais. E aonde que o governo, em vez dele entender o erro que ele está cometendo, o que ele vai fazer? Pegar mais do PIB para investir em mais assistencialismo. Mas ele não quer deixar a educação melhorar, ele não quer deixar a economia melhorar, ele não quer deixar os outros aspectos que são fundamentais para a perpetuação de uma sociedade. Ele não quer deixar esses outros aspectos melhorarem, entende? Então nós estamos multiplicando, nós estamos fomentando com um país de idiotas, analfabetos, funcionais, entendeu? Massa de manobra para essa elite que vai ficar só sugando. Agora, me pergunta, quantas pessoas ao seu redor já comentaram esse assunto com você? Quantas pessoas ao seu redor já tocaram nesse ponto com você, conseguiram perceber essa realidade que nos cerca, esse sistema escravagista que nos cerca? Percebe? E não adianta, quanto mais eu vejo iniciativas em prol do livre mercado aqui no Brasil, mais eu vejo os filhos do pessoal dessa elite, a massa de manobra comprada ou não, doutrinada ou não, batalhando em favor da elite. Não, tem que ter Estado, tem que ter Estado, tem que ter Estado. Meu, vai colapsar. O sistema, ele vai colapsar. Não é uma questão se ele vai colapsar. A questão é que ele vai colapsar. Agora a gente tem que entender quando. Ainda vou te dizer por que ele vai colapsar. Porque a taxa de natalidade brasileira está caindo cada vez mais. Em 2020, a estimativa já é para 1,5 filho para cada casal. Sendo que os casamentos estão sendo cada vez menos fomentados, né? Então vocês percebem? Então vocês conseguem perceber que, se por um lado nós temos um Estado agigantado, onde exige mais e mais pessoas nascendo para poder ser escravinhos, pagando imposto para manutenção desses estados com enormes salários, e por outro lado temos uma taxa de natalidade cada vez menor, o que é que a gente se pressupõe? É óbvio, uma questão matemática, uma questão de raciocínio lógico. 2 menos 2 é 0, parceiro. Vai colapsar. Vai chegar um ponto que vai ter mais gente no estado do que gente para financiar esse estado aqui no país. Certo? Entende? E se a gente for analisar as políticas que o governo está fomentando, as ideias que ele está colocando na cultura, na psique do ser humano, é o quê? É o homem cada vez menos apto a conquistar recursos, é o homem cada vez mais afeminado, é o homem cada vez com menos competitividade, é o homem cada vez mais seguro de suas habilidades para poder angariar recursos e melhorar de vida. É um sistema com economia fechada, onde a pessoa não consegue ter uma diversificação de opções de trabalho para ela. Correto? E por outro lado, mais e mais pessoas que absorveram a priori tudo que o Estado poderia dar, em vez de agora abrir empresa, não. Está querendo ser funcionário público, ou seja, mais um carrapato, mais uma sanguessuga. Não é? E as poucas pessoas que já vão nascer daqui para frente vão ser o quê? Massa de manobra. Se for homem vai ser afeminado, se for mulher vai ser masculinizada. Uma inversão de papéis na sociedade, né? Onde a gente está vendo que está tudo indo por água abaixo. Então, eu só posso dizer uma coisa. Vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. Não vai ter como mais manter essa sociedade. Certo? Aí eles vão culpar o capitalismo. Vão falar, a culpa é do capitalismo. Não, cara, a culpa não é do capitalismo. A culpa são das políticas sociais. A culpa é do governo, do sistema que a gente vive. Que não deixa o capitalismo aflorar, não deixa a economia brasileira abrir. E suga o brasileiro à torta e à direita, tá sugando até o tutano do osso do brasileiro, né? Então, eu já posso afirmar para vocês categoricamente que não demora muito e o Brasil vai venezuelizar. Vai virar uma Venezuela, irmão. É fato. Certo? Então, o que eu posso indicar aqui pra galera que tá ouvindo esse podcast é o seguinte: junta dinheiro, tira teu passaporte e dá o fora do Brasil. Porque no final das contas, é o melhor que tu pode fazer por si mesmo. Ou tu vai ficar aqui para ficar servindo de hospedeiro para esse tanto de sanguessuga que só quer sugar a força do teu trabalho e viver no bem bom enquanto tu passa dificuldade. Por enquanto é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.